Geraldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornalismo da Rádio Sucesso, doutor. Boa tarde, Arilton, boa tarde, Wellington, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Everaldo, o senhor ouviu aí alguns áudios, vários pais, principalmente do meio rural, reclamando que o transporte escolar não foi buscar os filhos hoje e é semana de prova. Como resolver a situação, doutor? Arilton, eu vou fazer um pequeno histórico dessa questão do transporte escolar. Os motoristas de ônibus, de transporte, nos procuraram no ano passado, no mês de novembro, narrando que o repasse estava atrasado, o pagamento, desde o mês de setembro, né? E nós começamos, então, a negociar com a prefeitura, no seguinte sentido: pagaria um mês vencendo e pagaria parcela do atrasado. Então, isso foi feito no mês de dezembro, no mês de janeiro, no mês de março, e no mês de abril, até o dia 20 de abril, era para pagar o mês de novembro e o mês de janeiro. E aí o município, certamente usando recursos para outros fins, inclusive carnaval, né, não honrou com o compromisso sequer do pagamento de janeiro, né? E aí duas realidades têm que ser colocadas, Arilton. É verdade que o Estado, né, o seu Zé Hélito, o governador, desde o mês de agosto não faz esses pagamentos devidamente, né, para o município. Porque o que ocorre é o seguinte: como uma linha tem alunos da rede estadual e da rede municipal, eles fizeram um termo de cooperação técnica, o Estado passa o dinheiro para o município e o município contrata os fornecedores de transporte, os transportadores, para transportar alunos da rede estadual e municipal, né? E aí o que eu vou te dizer, Arilton, um levantamento que nós fizemos, em 90% dos municípios, 90%, o Estado não faz um repasse. Por orientação da própria GM, o município paga ou negocia com os transportadores para pagar com outras verbas do município. Correto. E fica esperando o repasse do Estado para repor a sua finança. Jaraguá, infelizmente, como excepcionalidade maléfica, né, uma excepcionalidade negativa, é um dos poucos municípios que não consegue, por usar dinheiro para outros fins, fazer esse acordo com os municípios. Então o município só paga quando repassa, recebe o repasse da União e o repasse do Estado. E aí, como não foi cumprido o acordo com o Ministério Público de pagar o mês de janeiro e pagar o mês de novembro, os transportadores, por falta de condição, estiveram na promotoria hoje de manhã e disseram que parte deles estão em greve, né? Não vão transportar os alunos enquanto não forem equacionados pela prefeitura. É bom dizer também, Mário, que há 15 dias nós tivemos uma reunião, que logo que eu voltei de férias, no sentido que o município apresentaria a prova de que teria quitado o mês de novembro e o mês de janeiro, aquilo que não foi feito. E o município não apresentou. Da minha parte, eu fechei as negociações com a prefeitura, porque não adianta negociar com quem não tem responsabilidade para cumprir. E aí, como a doutora Priscila, eu preciso dela para entrar com a ação, porque é um procedimento conjunto entre as promotorias, o doutor Neto começou a discutir com ela e apresentar proposta de solução para a doutora Priscila. E aí, passou essa semana passada inteira sem entrar com a ação civil pública, sem uma solução com os transportadores, e hoje culminou com a greve. Agora, da minha parte, para buscar uma solução nisso, Marilton, eu vou esperar a doutora Priscila chegar agora às 2 horas, vou conversar com ela sobre a necessidade de entrar com a ação civil pública, pedindo inclusive bloqueio de contas e outras medidas para compelir o município a prestar esse serviço, como 90% dos municípios estão prestando, independentemente do repasse do Estado. A responsabilidade jurídica é do município. É o município que assinou o termo de cooperação com o Estado, é o município que assinou os contratos com fornecedores. Agora, um serviço essencial não pode ser paralisado em decorrência de responsabilidade do município. Se o município de Jaraguá hoje tivesse R$100 mil e pagasse pelo menos parte do atrasado, tivesse cumprido o acordo que foi feito de pagar pelo menos o mês de novembro, que era o atrasado, a greve não existiria, né? Ele ganharia um fôlego para continuar as negociações e o transporte, o serviço estaria em dia. Mas, infelizmente, o município de Jaraguá está muito difícil, né, da minha parte, muito difícil de negociar. Então,
E como essa ação do transporte depende de mim, da doutora Priscila, eu prometo aí que hoje à tarde eles buscam uma solução para isso. O que não pode é os alunos ficarem sem aulas em decorrência dessa, digamos, falta de compromisso com a educação, né? Os motoristas nos procuram no fórum, como procuraram hoje de manhã, porque nem na prefeitura eles são recebidos, por quem quer que seja. Não dão nenhuma solução, não ouvem. Inclusive, desde novembro nos procuraram em decorrência dessa falta de diálogo, falta de negociação com o município. Arilton, essa é a realidade. Doutor, é porque nós chegou pra gente a informação que teria uma reunião hoje entre o prefeito, o senhor, o procurador e a doutora Priscila. Então, primeiro vai ter uma reunião do senhor com a doutora Priscila, e se houver uma reunião, será amanhã ou depois, é isso? Não, comigo mesmo, Arilton, eu não tenho mais reunião nesse aspecto com a prefeitura. Correto. Né? O prazo final que a doutora Priscila, segundo ela me falou, que deu para a prefeitura, era sexta-feira, para resolver. Sexta-feira já passou. Eu não tenho mais conversa nesse aspecto com a prefeitura. Se eles se reunirem com a doutora Priscila e apresentar uma proposta condizente, talvez a gente adia o ingresso dessa ação. Agora, da minha parte, infelizmente, não tem mais acordo. A gente vai ajuizar, cumprir a nossa obrigação, que é ajuizar uma medida legal buscando o restabelecimento do serviço. E aí, para isso, se for o caso, pede-se bloqueio de contas, pede afastamento de gestor do transporte, pede o que for necessário para que o aluno não fique prejudicado. O que causa perplexidade, Arilton, é que o estado de Goiás atrasou o repasse não só para Jaraguá, mas para os 246 municípios de Goiás. Poucos municípios estão com problemas. A maioria consegue equacionar isso com os transportadores, pagando os transportadores e depois repondo quando o estado pagar. Jaraguá é um dos poucos que não consegue, né? Nós estamos nessa excepcionalidade negativa. Então, eu não tenho como acionar o estado, porque os contratos foram feitos, município, transportador. Então, a responsabilidade é do município. Então, como o município faz acordo, infelizmente, chega no dia do acordo, não apresenta proposta de cumprimento, como ocorreu agora, referente ao mês de novembro e o mês de janeiro, da nossa parte eu não tenho como mais negociar, porque isso é um desgaste, isso chega até a ser vexatório para o Ministério Público, ficar concedendo prazo, né? Enfim, tentando negociar quando a solução razoável não se apresenta, né? Não há um interesse em cumprir. E volta a dizer do carnaval, Arilton, se nós tivéssemos 100 mil hoje, a prefeitura tivesse 100 mil e investisse no transporte, a gente não teria nenhuma possibilidade de interrupção de serviço público, estaria tudo normalmente, como ocorre em 90% dos municípios de Goiás, né? Não é só, o estado não está atrasado simplesmente com Jaraguá, com todos os municípios. Agora, o problema da interrupção de greve é Jaraguá e um ou outro município, infelizmente. No caso do carnaval que o senhor mencionou, doutor Everaldo, houve uma prestação de contas para o Ministério Público em relação aos gastos do carnaval? Nem isso, Arilton, nem isso. No tempo de ajustamento de conduta, ficou deles apresentar. Eles apresentam essa prestação de conta quando se cobra 10, 15 vezes, quando se manda um ofício dizendo que se não responder, vai abrir um processo criminal. Então nem isso, não foi apresentado nada ainda, está lá com a doutora Priscila, comigo, para ser cobrado, reiterado. Então, como eu disse, está muito difícil de negociar com a prefeitura, infelizmente, né? Parece que não há uma boa vontade no sentido de tentar, de haver uma colaboração mútua para tentar resolver. Para você ter uma ideia, a prestação de conta da pecuária do ano passado não foi apresentada, pelo menos comigo não chegou até hoje. Então, para você ter uma ideia onde que a gente está trabalhando, né? Então, muito difícil mesmo, infelizmente. Eu não acredito que qualquer medida consensual vá resolver essa situação, que é extremamente grave, né? E, como eu disse, a responsabilidade jurídica é do município. A gente não nega que o Estado também esteja atrasado com os repasses. Doutor, mas o município não apresenta nenhuma solução para resolver isso. Para a gente finalizar aqui com o senhor, então pode ser que amanhã tenha um anúncio de uma ação por parte do Ministério Público solicitando à Justiça bloqueio de bens da Prefeitura. Pode ser que amanhã nós tenhamos essa notícia. A ação está pronta desde segunda-feira com a doutora Priscila e ela está esperando esse canal de negociação com a Prefeitura, né? Que parece que se encerrou na sexta-feira. Aí eu rascunhei, eu elaborei essa ação no final de semana passado, né? No meu final de semana, elaborei essa peça, passei para a doutora Priscila
E aí ela foi procurada pela prefeitura e abriu-se com ela a possibilidade do acerto na semana passada. Como não houve isso, eu acredito que hoje, da minha parte, já era para ter sido ajuizada, né? Mas a gente, vamos ver que eles vão, se eles vão na promotoria, o que eles vão apresentar, mas eu, da minha parte, eu estou muito cético no sentido de fazer qualquer acordo, porque a gente não vê aí efetivamente nenhum resultado. Eu cito outro acordo, Arilton, lá do lixão. Certo. Há um ano atrás nós fizemos um acordo para que, se não pudesse resolver o problema do lixão, colocasse um guarda lá no lixão e para que não tocasse fogo, para impedir até o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Final de semana passado, o lixão queimou durante o final de semana inteiro, morreu-se vários animais, cachorros que estavam ali no lixão, porque não tinha trator, porque não tinha guarda, porque como que a gente vai fazer qualquer outro tipo de acordo nesse sentido? Então a gente está tomando outras providências também referente ao lixão e diversos problemas na cidade. Infelizmente, a gente não tem uma solução. Questão da Previdência. A Previdência está deficitária, o município tem que complementar a Previdência, mais de 100 mil por mês, e não se apresenta nenhum tipo de disposição, de reforma, de tentar resolver isso, né? Então, chega um ponto que fica muito difícil negociar, né? Quando não há da parte da prefeitura essa disposição de ter uma gestão responsável. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação. A gente aguarda, então, se houver a confirmação da ação de pedido de bloqueio de bem, amanhã a gente volta a falar com o senhor novamente. Muito obrigado, doutor Everaldo. Isso será feito hoje à tarde ainda. Hoje à tarde a gente tem uma resposta quanto a isso. Eu agradeço e tranquilizo aí os pais dos estudantes que quem perdeu prova, quem perdeu aula, essas aulas serão repostas, as provas serão repostas, não se preocupe. E a gente vai trabalhar com todo afinco para essa questão se resolver no tempo mais rápido possível.